Nós acabamos de cantar refrão do hino que diz: faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, vaso que leve a mensagem de amor. O que é que faz de um crente realmente um vaso de bênção, levando a mensagem de amor de Jesus Cristo às pessoas? O que impulsiona um crente a ser um evangelista? Antes de mais nada, as suas motivações. Praticamente tudo que nós fazemos tem por trás uma motivação ou várias motivações até. E o que seria uma motivação? Essa molinha propulsora, não é? Das nossas ações, das nossas atitudes, que seria uma motivação? Motivação, conjunto de conhecimentos, de valores, de sentimentos que nos impulsionam a agirmos. É isso aí, são os nossos valores, nossos sentimentos, nossos conhecimentos que nos impulsionam, que nos levam às nossas ações, são nossas motivações. Apóstolo Paulo foi, sem dúvida, o maior evangelista que nós conhecemos. Apóstolo Paulo dedicou a sua vida à evangelização de tal maneira que sacrificou até mesmo a sua realização pessoal, até mesmo coisas que são legítimas e corretas, como aspirações de qualquer pessoa. Apóstolo Paulo sacrificou essas coisas como evangelista e evangelizou praticamente todo o mundo conhecido daquela época. Então, nós podemos concluir que o apóstolo Paulo realmente estava muito motivado para a evangelização. O apóstolo Paulo tinha muita motivação para evangelizar. Quais eram essas motivações do apóstolo Paulo? E como é que nós podemos trazer essas motivações para nós hoje, para que nós também sejamos evangelistas, para que nós realmente anunciemos a todos essa mensagem de amor, as boas novas da salvação em Jesus Cristo? Em primeiro lugar, meus irmãos, a primeira motivação que nós encontramos, que faz na palavra de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, a primeira motivação que nós encontramos, que faz de alguém um evangelista, é o conhecimento da vontade de Deus. Abram suas Bíblias, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Apóstolo Paulo diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Notem que o apóstolo Paulo deixa muito claro que o desejo de Deus é que todas as pessoas
sejam salvas. Como? Pelo pleno conhecimento da verdade. Qual a verdade que salva? Os versículos seguintes, versículos 5 e 6, falam que verdade é essa, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Essa é a verdade que, quando aceita de todo o coração, salva. A verdade que Jesus Cristo é Deus que se fez homem e lá na cruz morreu sofrendo o castigo pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem pelo conhecimento dessa verdade. Há evangélicos que dizem que Deus separou alguns para serem salvos. E, portanto, se Deus separou alguns para serem salvos, separou os outros para se perderem, porque Ele está excluindo os outros da salvação. Estaria, né? Essa doutrina foi formulada por Agostinho no século IV. Lutero, quando fez a reforma protestante, ele era monge agostiniano, conhecia bem a tradição de Agostinho. Então ele manteve essa doutrina da predestinação de Agostinho. E depois Calvino se dizia fiel discípulo de Lutero. Calvino manteve de uma forma ainda mais radical essa ideia da predestinação. E muitos evangélicos hoje pensam o seguinte: não preciso me esforçar para falar de Jesus. Os que vão se salvar já estão determinados por Deus. Então eu não preciso me esforçar para evangelizar, porque se eles já estão determinados por Deus para se salvarem, de alguma maneira eles próprios irão conhecer o Evangelho, de alguma maneira eles irão conhecer o Evangelho e aceitar a Jesus, porque eles já estão predestinados para isso, isso já está determinado. Mas isso não é verdade. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou os predestinados de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por eles, para que cada predestinado creia. É isso que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto que nós acabamos de ler deixa muito claro que o desejo de Deus é que todos venham a se salvar pelo conhecimento da verdade. O Senhor Jesus Cristo declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa mesma verdade aqui a qual o apóstolo Paulo se refere. Que só Jesus Cristo salva. Se há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não se arrependeu de seus pecados, saiba que você é muito valioso para Deus. Talvez você aí assistindo o culto pela internet, saiba que você é muito valioso para Deus. Jesus sofreu e muito lá na cruz por você. De propósito, intencionalmente, ele se entregou na cruz para a sua salvação. Então, meu querido, você conhece a verdade. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Creia nele de todo o coração. Deus deseja a sua salvação. Deus deseja a salvação de todos os homens, de todos os seres humanos, de toda a humanidade, irmãos. E apóstolo Paulo, ele estava motivado pela consciência desse desejo de Deus.
Apóstolo Paulo estava profundamente motivado a ser evangelista, dedicou toda a sua vida dessa maneira, porque ele conhecia a vontade de Deus. E dessa maneira que ele entregou a vida dele à realização desse propósito de Deus. Meus irmãos, nós conhecemos esse propósito de Deus. Isso deve nos motivar a nos entregarmos à realização desse desejo, desse propósito de Deus. O que que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para cooperar com a vontade de Deus? O que você está fazendo para cooperar com a vontade de Deus, de que todos sejam salvos? Deus planejou, Deus estabeleceu também que quem anuncia essa verdade somos nós, ninguém mais, anjo nenhum, nem ele próprio. Jesus fez a parte dele, morreu na cruz. E nós temos que fazer a nossa parte, de levar essa mensagem a todas as pessoas, de cooperar, de cumprir esse propósito de Deus. A segunda grande motivação do apóstolo Paulo era a grande responsabilidade que ele sentia em relação àqueles que ainda estavam perdidos, sem salvação. Abram suas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo fazendo a reconciliação da humanidade com Deus. Pecado separa o ser humano de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar pecados e levar o homem, reconciliar o homem com Deus. E a palavra de Deus deixa muito claro que Ele nos entregou, Ele nos encarregou, Ele nos responsabilizou dessa palavra da reconciliação, de anunciarmos essa mensagem do Evangelho da reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. É muito comum hoje nós comentarmos, até com frequência, o que nós constatamos a todo momento, que as pessoas estão afastadas de Deus e cada vez se afastando mais. Mas, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de anunciar justamente a palavra da reconciliação, a mensagem que reconcilia o homem com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos encarregados, nós fomos responsabilizados. O apóstolo Paulo tinha consciência disso e estava motivado por essa responsabilidade pessoal. Vamos ler outro texto que mostra isso de uma maneira muito clara, muito forte. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É uma responsabilidade muito grande que nós temos, irmãos.
E Deus vai cobrar de nós. Ah, pastor, eu já estou salvo pela graça de Deus, sim. Mas isso não quer dizer, não perdemos a salvação, sim. Mas isso não quer dizer que Deus vá nos cobrar, isso não quer dizer que Deus não vá nos responsabilizar por aquilo que Ele nos entregou. Essa é uma verdade que está na Bíblia desde o Antigo Testamento. Lá no livro de Ezequiel, por exemplo, está escrito que se o profeta, se o servo de Deus, visse o ímpio caminhando para a perdição e não lhe falasse a mensagem de Deus, Deus requereria o sangue do ímpio das mãos do seu servo que ficou de boca fechada. Mas, se o seu servo, se o seu profeta visse o ímpio no mau caminho e lhe falasse de arrependimento, lhe falasse a mensagem de Deus, então Deus diz: o seu sangue não requererei das suas mãos. Desde o Antigo Testamento, Deus nos responsabiliza pelo anúncio da sua mensagem, para que os pecadores se arrependam, para que os pecadores sejam salvos. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que ele estava consciente dessa responsabilidade, e ele diz que essa obrigação lhe era imposta. Não é algo que nós podemos decidir se vamos fazer ou não. É tão cômodo para nós ouvirmos o Evangelho, aceitarmos Jesus Cristo como Salvador, e agora, que bom, eu estou salvo, fico sentadinho, participando de cultos maravilhosos. Eu já estou salvo, que maravilha. Mas e os outros? E as outras pessoas que não estão? E a responsabilidade que Deus me entregou, que é uma obrigação. Apóstolo Paulo, movido por essa responsabilidade pessoal, ele evangelizou o mundo. Ele não se escondeu atrás de desculpas. Mas é porque eu tenho que trabalhar muito para sustentar a minha família. Mas é porque eu estou estudando muito para as provas. Porque as pessoas as quais convivo são de coração muito duro. Nem adianta perder tempo falando do Evangelho para eles. Desculpas nós podemos conseguir muitas. E nós aceitamos as desculpas que nós criamos. Mas Deus não aceitará as desculpas. Mas outra grande motivação para o apóstolo Paulo era a compaixão que ele sentia pelos perdidos. Meus irmãos, enquanto não tivermos compaixão pelos perdidos, nós não vamos evangelizar. Apóstolo Paulo ele tinha grande compaixão pelos perdidos. Isso o impulsionava, Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O mesmo texto que ele diz que o Senhor nos entregou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, etc. Ele diz a grande motivação de fazermos tudo isso. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Esse mesmo amor de Cristo que o levou a morrer na cruz pelos pecadores, esse mesmo amor é que deve nos constranger. Esse mesmo amor é que deve mover o nosso coração, que deve nos compungir diante da situação das pessoas perdidas.
Será que nós não sentimos compaixão quando pensamos quantas pessoas estão vivendo vidas sem sentido? Quantas pessoas vivendo dramas terríveis, porque não tem na sua vida o norte da palavra de Deus, não tem na sua vida a orientação do Espírito Santo de Deus. Pessoas muitas vezes desesperadas com os seus dramas. Será que não sentimos compaixão pensando nisso? Será que nós não sentimos compaixão quando olhamos para determinadas pessoas, às vezes até que estamos convivendo com elas todos os dias, e lembramos que estão perdidas, que ao partirem daqui para a eternidade, irão viver para sempre em sofrimento? Será que isso não toca nossos corações? Jesus olhou para Jerusalém e chorou. E Jesus falou que eram como ovelhas sem pastor. Será que nós somos capazes de olhar para as pessoas com os mesmos olhos de Jesus, olhos de compaixão? Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 3, olha que coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, que às vezes a gente passa por cima e não presta muita atenção. Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Apóstolo Paulo está falando aqui dos seus irmãos segundo a carne. Os judeus, seus concidadãos judeus, e que ele sentia grande tristeza, porque eles não queriam a salvação de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que se fosse possível, ele estaria pronto a trocar a sua salvação, a ser separado de Cristo. Trocar a sua salvação pela salvação do seu povo. Compaixão profunda, amor profundo. O apóstolo Paulo, cada lugar que ele chegava para pregar o evangelho, onde ele ia pregar primeiro? Na sinagoga. Mesmo rejeitado, perseguido, maltratado pelos judeus, mas ele ia lá pregar primeiro. Por causa dessa compaixão tão grande pelo seu povo. Meus irmãos, nós temos compaixão realmente tão grande assim pelo nosso povo, pelos perdidos. Se temos, meus irmãos, temos que fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo, que é ir e pregar, ir e falar, ir e testemunhar de Cristo. E, por último, meus irmãos, uma outra motivação do apóstolo Paulo para evangelizar, e que nós precisamos ter também, é o idealismo. Idealismo é uma coisa muito importante. Ter ideais elevados na vida é muito importante. Ideais elevados na vida nos movem adiante, nos movem em frente realmente. E esse é o maior ideal que uma pessoa pode ter: salvar vidas preciosas pelo testemunho de Cristo. Abram agora, por favor, no livro de Atos, capítulo 20,
versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. Palavras do apóstolo Paulo, se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. Olha o que o apóstolo Paulo afirma. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, a minha vida só tem valor, a minha vida só tem sentido se eu cumprir o meu ministério, a minha missão de dar testemunho, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Era o grande ideal do apóstolo Paulo. Era o ideal maior, pregar o Evangelho, dar testemunho de Cristo. E movido por esse ideal, ele fez o que fez. Meus queridos, uma vida sem ideal é uma vida sem sentido. E sem querer menosprezar, sem ser saudosista, é um dos problemas que nós vemos nas gerações atuais, a falta de ideais. Pessoas vivendo por viver e anestesiando suas vidas só com diversão, anestesiando suas vidas só com prazer. Faltam ideais. E às vezes nós percebemos isso dentro de algumas igrejas, às vezes percebemos isso no meio até do povo de Deus, como que vivendo a vida sem ideais, vamos vivendo a vida sem o ideal maior de servir a Deus, sem o ideal maior de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Parece que hoje o hino oficial de muita gente não está no cantor cristão. Parece que hoje o hino oficial de muita gente é "Deixa a vida me levar". Meus irmãos, nós devemos ser movidos por ideais elevados, e pelo maior ideal de todos, que é esse, de levar o Evangelho a todas as pessoas. Nossas vidas serão frutíferas, nossas vidas terão sentido. Encontraremos o sentido do que Jesus falou: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida em abundância não é só vida eterna. Vida em abundância é vida que dá fruto em abundância para o Senhor Jesus. Esse é o maior ideal que nós podemos ter para mover-nos em frente, para mover-nos a levar vidas a Jesus. Às vezes a gente fica pensando assim: puxa, pastor Dalton, mas eu tenho testemunhado e as pessoas não se convertem, tenho falado de Jesus, as pessoas não se convertem. Meu irmão, a nossa responsabilidade é falar de Jesus. O restante é entre Deus e a pessoa. O Espírito Santo age nos corações. E eu costumo dizer que nós vamos ter boas surpresas quando chegarmos ao céu. E algumas boas surpresas nós já estamos tendo aqui. Algumas semanas atrás, recebi um contato lá pelo Facebook de um coleguinha da escola primária, né, dos primeiros anos do primeiro grau. Na minha simplicidade de criança, eu falava de Jesus para aquele coleguinha.
E eu fiquei tão feliz recebendo a mensagem no Facebook, ele falando que era crente em Jesus Cristo, membro de uma igreja ali próximo de onde nós morávamos e estudávamos, né? Olha, mais de 50 anos depois, pastor, eu distribuo tantos folhetos e nunca vi ninguém aqui na igreja convertido pelos folhetos que eu distribuo, acho que eu não sei. Alguns meses atrás recebemos aqui um telefonema de uma senhora que queria fazer contato com a nossa igreja para contar que se converteu, se interessou pelo Evangelho, se converteu lendo um dos folhetos de nossa igreja e que agora faz parte de uma igreja batista, uma outra igreja batista aqui em Niterói. E quantos outros casos nós podemos contar de pessoas que ouviram o Evangelho e muitas vezes de imediato não entregaram a vida a Jesus, mas mais adiante foram entregar a vida a Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. Nós lançamos, nós semeamos, e um dia ela vai dar fruto. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é pregar o Evangelho. Não há nada que substitua o nosso testemunho de Cristo, o nosso evangelismo pessoal, não há nada que substitua. É o que nós precisamos fazer. Há muitas igrejas procurando estratégias assim, A, B, C, D, estratégias para evangelizar, algumas são até boas, mas nenhuma delas vai funcionar realmente se nós não estivermos motivados e evangelizando. É o que realmente funciona, é o que realmente dá fruto. É cada crente, onde estiver, testemunhando de Cristo, falando de Jesus. Aí os frutos são abundantes, mesmo que não seja de imediato, mas a palavra de Deus não volta vazia. Meus irmãos, vamos deixar que o Espírito Santo haja em nossos corações. Vamos, mais do que deixar, mais do que permitir, vamos desejar, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus coloque essas motivações em nossos corações. E vamos falar de Jesus a tempo e fora de tempo, como nos ensina a palavra de Deus. Amém.